Irmãos, paz seja com todos, amém? Cadê eu aqui? Ó, nós aí outra vez. Irmãos, vamos lá, ó. Apocalipse, a gente vai ver hoje o capítulo 10 do livro de Apocalipse, amém? E é muito importante esse capítulo, tá? Porque assim, ó, boa parte das bases que nós vamos ter aqui neste momento, tá? Eles vão servir parte como bases para entendimento do próximo capítulo, que é o capítulo 11. Amém? Eles vão estar linkados um com o outro, não de forma direta, mas alguns entendimentos a gente precisa afirmar aqui antes da gente dar sequência no restante do livro. Tá bom? Vamos seguir aí? Vamos lá. Olha só. E eu vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Irmãos, olha só, aqui a gente tem uma característica de um anjo muito interessante, né? Olha só, de novo, vou ler de novo. Ele era vestido de nuvem. Deus guiou o povo no deserto através de uma nuvem, ok? Por cima da sua cabeça estava o arco celeste. A gente vê esse arco celeste lá no trono de Deus, lá no início do livro. O seu rosto era como o sol, a mesma descrição de Jesus nas 7 cartas da igreja da Ásia. Por isso que não adianta querer ler Apocalipse de um determinado ponto, porque tem que pular as igrejas da Ásia. Não, falta coisa lá. Se caso você esqueceu, volta lá nas igrejas da Ásia, lá no começo, lá é importante fazer todas as aulas lá para poder entender o que está acontecendo aqui. Senão não adianta nada. Uma coisa longe da outra não funciona. E os seus pés como coluna de fogo. A mesma descrição de Jesus Cristo. Tem muitas. Existem muitos teólogos que eles afirmam que esse anjo é o próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Muitos deles fazem essa afirmação. E tinha na sua mão um livro aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Irmão, isso aqui é muito importante. E isso é importante para a gente entender as coisas que vão estar lá na frente, mar e terra. Quando a Bíblia fala de mar, ok? É a multidão, ok? São as pessoas. O mar são todas as pessoas, ok? Seres humanos, pessoas comuns, como eu e você. Quando fala de terra, ok? É específico, ok? É algo específico, é um governo específico, amém? Não por exemplo, a besta que subiu do mar, ok? O governante que subiu do povo, a besta que subiu da terra, alguém que subiu de liderança, ok? Da política ou de alguma estrutura semelhante, até mesmo de liderança religiosa, tá? E clamou com grande voz, como que quando ruge um leão, e havendo chamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, ao qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Irmãos, aqui é importante. A questão do juramento é muito importante, porque a Bíblia fala. A única questão de juramento aqui que a gente tem na Bíblia é quando Deus faz um juramento por si mesmo, porque não havia outro maior a quem jurar, ok? Então, aqui é uma outra característica que leva-nos a crer que esse anjo é uma figura do próprio Senhor Jesus, amém? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. Importante isso, tá? Quando a gente fala da 7ª trombeta,
que ainda vai acontecer um pouco mais à frente, no capítulo 11, é nada mais, nada menos que o cumprimento, aliás, o cumprimento de todas as coisas que foram ditas nos profetas, que foram ditas na lei, é o cumprimento da palavra de Deus, que é o quê? O Senhor Jesus vivendo de forma íntima com aqueles outros, ok? Com os outros santos, tá? Que através do arrebatamento, tá? A gente fala muito aqui do arrebatamento. Ah, não, mas essas coisas só vão acontecer depois do arrebatamento. Irmãos, não tem nada falando na Bíblia que o arrebatamento acontece primeiro e essas outras coisas acontecem depois. Muito pelo contrário. Paulo fala o seguinte, que ao soar da sétima trombeta nós veremos o Senhor Jesus nos ares. E os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados, e eles viverão para sempre com o Senhor Jesus. Olha só. Então, é bem o contrário que o pessoal prega por aí, tá? Não vai achando que acontece primeiro o arrebatamento da igreja, e depois todas essas coisas acontecem. Não, não é assim não, tá? Não é o que a Bíblia fala. Tá bom? Não é o que a Bíblia fala. Tô falando para você o que tá escrito, acabou. Beleza? E eu vi e voz, oh, meu Deus do céu, travou aqui. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: Dai-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomarei o livrinho da mão do. E tomei, perdão, o livrinho da mão do anjo. E comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o ventre ficou amargo. E ele disse: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Irmãos, isso aqui é importante. Esse livrinho que está se referindo aqui é a própria palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, a princípio, ela é doce. E ela é mesmo, é a palavra que liberta, a palavra que cura, etc. Mas quando ela começa a nos afrontar, ela torna-se amarga. Ok? Ela torna-se amarga. E por quê? Porque ela nos afronta em muitos aspectos da nossa vida e do nosso comportamento. Por quê? Qual que é a tendência do ser humano? É moldar um Deus segundo a vontade dele. Um Deus humano. Ok? Querem humanizar a Deus e não santificar, ok? E mortificar a natureza humana, ok? E buscar e se santificar, ok? É isso. O ser humano quer isso. Então cria-se um Deus de mentira, um Deus que não existe. Aqui não. A palavra de Deus ela nos afronta. Ela nos afronta em vários aspectos. E aqui tem uma característica muito interessante. Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas. Irmãos, o que é profetizar? É trazer a mensagem, ou seja, levar a mensagem de Deus a povos e línguas e nações e reis. Só que para isso tem que se fazer uma outra coisa que está anterior. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi o livro. Tem gente que não come a Bíblia. Tem gente que acha, nossa, não, mas fulano de tal realmente comeu a Bíblia. E você não comeu por quê? Entendeu? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. E você não comeu a Bíblia por quê? Porque a Bíblia está aí. Entendeu? Está aí, irmãos. E ela está aí para ser devorada. E às vezes a gente percebe muito, e tem muito a ver com o último capítulo que a gente estudou, hein? Lembra lá do último capítulo sobre aqueles espíritos malignos que saem do abismo, que eles atacam o ouvido humano, ok? E às vezes a gente pensa nas doutrinas de demônios
somente através de uma ideia de que as doutrinas de Satanás são só para o mundo, mas não é só para o mundo, ok? Muitas doutrinas elas têm influenciado a igreja. Quer um exemplo? Tem muita gente que usa o púlpito como local de dar palestra coach para te fortalecer nas suas competências humanas. Não que isso seja errado, te fortalecer nas suas competências humanas, mas quem te fortalece é Deus. Não é um coach que te vai fazer um pouco melhor. Lugar da palavra, lugar do púlpito é lugar no púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. E não só isso, fazer negociação com Deus. Dá isso aqui que você vai receber aquilo em troca. Não vai nessa não que você vai dançar. Isso aí tá errado. É negociação com Deus. Isso não é bíblico. Simples assim. Isso não é bíblico. O que é bíblico? A Bíblia fala que nós vamos dar o dízimo e Deus vai repreender o devorador. Acabou. É simples assim. Ser fiel no muito, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Acabou. Entendeu? É isso. Agora, eu vou dar X porque Deus vai me dar Y, você vai dançar. Tá errado. Ok? E onde a gente encontra subsídio para ir contra essas doutrinas de demônios, esses espíritos enganadores, às vezes que permeiam até a igreja, é quem come o livro. A gente precisa comer a palavra de Deus, irmãos. Não adianta. E a gente vai ver que aqueles que comem a palavra de Deus, eles vão ser perseguidos lá no 11, tá? Mas nós vamos ver o que vai acontecer lá no 11 com eles, ok? E isso não é no momento futuro da história, isso já está acontecendo hoje. Se você for numa igreja, e para quem prega, e trazer a palavra de Deus, não é palestra coach, não é culto motivacional, não é mantra, não é todas essas coisas que nós vemos hoje na mídia, ok? É uma palestra atrás da outra. Palavra não tem, a palestra tem um monte de palestra baseada na palavra de Deus. Irmãos, até Max Geringer consegue fazer isso daí, tá? O que acontece nessa brincadeira? Eles são perseguidos até mesmo por pessoas que discordam disso. Ok? São perseguidos e sofrem perseguições dentro da igreja. Ah, não, mas igreja tal prega a palavra, mas isso é um negócio brega. Isso era uma coisa para o Antigo Testamento, isso é bobagem. O que tem? Irmãos, nós vamos ver o que vai acontecer lá na frente, tá? Com esses aí que comeram o livrinho. A Bíblia está aí para ser devorada. Eu sugiro a você que você devore a Bíblia. E para você não escorregar com o amontoado de bobagem que às vezes tem sido pregada por aí em YouTube, algumas coisas de Facebook. Cuidado com lendas que não tem nada a ver com a Bíblia. Cuidado com essas coisas. Você só vai estar livre disso se você comer a palavra. E você só vai ter condições de pregar, profetizar sobre muitos povos, línguas e nações a partir do momento que você come a palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua vida possa ser extremamente abençoada. Eu te vejo no próximo capítulo do livro de Apocalipse. Deus te abençoe.